Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui nesta noite fria, trabalhando, né? Cuidando do meu serviço. E, para descontrair um pouco, a gente leva até vocês a minha mensagem. E a minha mensagem do dia de hoje fala sobre o ciclo da madeira, né? Teve aquele tempo que as madeireiras avançaram as florestas, né? Cortando os pinheiros, depois as madeiras de lei, e devastaram tudo, né? Aquilo foi a maior judiação que a gente já viu, né? Gosto de ler e relembrar sobre o ciclo da madeira, que desenvolveu-se junto com o ciclo da erva mate. Companhias estrangeiras travaram verdadeiros combates nas florestas de pinheirais, com a ânsia de sempre ganhar mais. E assim, por conseguinte, de 1886 até o século XX, o pinheiro do Paraná seguia para outros estados. Também era exportado para outros países, através do Porto de Paranaguá. Do vale do rio Iguaçu ao Paraná, os madeireiros, pinheiros e outras árvores, eles não paravam de cortá-las, porém sem nunca reflorestá-las, né? Quem corta pinheiro, quem devasta, faz a devastação, tem que fazer o reflorestamento. Mas naquele tempo não foi feito, né? Olhem só que judiação. De toda aquela vasta região, as toras não só eram exportadas, mas também contrabandeadas através dos portos do Rio Paraná. Eles queriam devastar tudo, e já com o aumento dessa devastação, ocorreu com a chegada dos caminhões. Aí sim as matas deram o seu berro, pois além dos portos fluviais, também da estrada de ferro, os caminhões vieram agilizar mais e os madeireiros podiam nas matas penetrar com os seus caminhões, né? E com muita rapidez a madeira das matas retirar. Faziam esse desmatamento chucro só pensando no lucro, né? Então era um desmatamento desordenado, né? Eles desmatavam sem dar satisfação a ninguém. Nas serrarias, os empregos aumentavam, mas, por outro lado, meus amigos, a destruição também. Essa exploração irracional e vil, logicamente que trazia divisas ao Paraná e ao Brasil, mas da forma que estava sendo feito, desenfreada e insegura, sem demora, as gerações futuras iriam sofrer os efeitos, né? Até o século XX, milhões de árvores foram abatidas. Hoje o Paraná sente os efeitos das falhas antes cometidas, né? Perguntamos, será que eles tinham esse direito de devastar as nossas florestas sem ter um mínimo respeito, né? Nas minhas leituras costumeiras, eu li que o pinheiro do Paraná não é com muito tempo que ele dá. Por exemplo, para dar uma tora, né? Para dar madeira, né? Leva de 70 a 80 anos. Vejam bem, não é pouco não, né? E quantas florestas foram devastadas em poucos anos, né? Para ser aproveitada pelas indústrias madeireiras.
Então vejam bem, plantam pinheiro, só dali 70, 80 anos que a indústria madeireira vai poder aproveitar, fazer uma tábua, enfim, seguir para a indústria, né? As outras madeiras demoram também. O cedro, embuia, canela, peroba e outras que aqui na nossa região tem, vejam só, eles demoram também até 40, 50 anos para se formarem, né? Então, as florestas também, né? Demoram, né? De 40 a 50 anos para serem reconstruídas, né? Isso aí foi um crime contra a vida, né? Porque as florestas eles são muito importantes para a nossa vida, para a vida do ser humano, né? E eu mesmo presenciei isso aí. Firmas destruindo florestas, tiraram muitas firmas primeiro das fazendas, primeiro tiravam os pinheiros, depois aproveitavam o que podiam das madeiras de lei, e depois ainda essas firmas que reflorestaram ainda fizeram alguma coisa, né? Mas eu acho que era um baita de um contrassenso. Eles devastarem as florestas, as nossas florestas, né? E plantavam o pinos, que já é uma árvore importada, o pinus é americano, né? Que foi trazido de lá, só porque se desenvolve um pouco mais rápido, mas devastavam as florestas e plantavam uma mudinha de pinho pequenininha, né? Que levava 10, 15 anos para poder ser aproveitada pelas indústrias. Era um pouco mais rápido, né, do que o pinheiro, é lógico, mas devastar uma floresta aí, 600, 700 alqueires de terra, florestas virgens para plantar aquela mudinha de pinho, né? Eu acho que isso também era um contrassenso, né? Mas isso aconteceu, né? Hoje não acontece mais, né? Tanto é que se não preservassem, né, o pinheiro, por exemplo, se não preservasse, não fosse preservado o pinheiro, as gerações de hoje, a nossa geração de hoje, meus filhos, meus netos, não iam conhecer o pinheiro, né? Não iam saber o que era um pinheiro, né? Uma árvore muito linda aqui da nossa região sul, né, meus amigos? Então vejam bem, essa era a minha mensagem, né, do dia de hoje, que falei sobre as florestas que foram devastadas, que foram sacrificadas, né, por causa do dinheiro, né? E teve muitos madeireiros, eu conheço inclusive muitos, que não reflorestaram. Cortaram os pinheiros, devastaram as florestas e não foram obrigados a florestar, porque naquele tempo eles não eram obrigados, né? Hoje é. Ainda bem que hoje é. Certo, meus amigos? Vamos continuar na luta, né? Na noite de hoje. Na graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite.